Hoje o programa Alba Entrevista vai bater um papo com a especialista em investimentos Diana Gomes. Ela foi ganhadora entre 13 mil especialistas da área do maior prêmio nacional da categoria. Essa premiada profissional vai ressaltar para nosso público quais são os investimentos ideais para os brasileiros neste momento de retomada econômica. Outra dica importante é como fazer um bom investimento com o seu 13º salário, que já começou aí a primeira fase, a primeira etapa, né? A primeira parcela no final do mês de novembro, agora vem a segunda parcela. E ela tem um currículo extenso, com MBA em Finanças pela Fundação Getúlio Vargas, além de ser uma das primeiras mulheres do Nordeste a conseguir as certificações mais avançadas como especialista em investimentos. Diana também é sócia da BP, um dos maiores escritórios de investimentos do país. Eu tô então com a mulher, né, Diana? Seja muito bem-vinda, muito obrigada, viu, por aceitar aqui esse nosso convite para falar um pouco sobre investimento, algo que aqui a gente ainda faz pouco, né, Diana, no país. Eu que agradeço o convite. Espero trazer um pouco mais de conhecimento para todos e boa tarde a todos. Muito bem, a gente já vai começar falando de uma coisa assim que todo mundo sempre fez. E se fez ou ainda faz, e muita gente sempre pensa em investir, vou investir na poupança. Hoje em dia, né, o Brasil vivendo essa fase de muita gente sendo demitida do emprego, muita gente que perdeu as suas empresas, né, teve que fechar por conta da recessão econômica que o país vem passando por várias, né, crises financeiras desde 2015 até agora. Hoje em dia, ainda é um bom investimento a poupança e por quê? Vamos lá. O que eu sempre falo, assim, o mais importante o primeiro passo é gastar menos do que você ganha. Então, fazer uma poupança, não necessariamente na poupança, é o mais importante. Então, se você já faz isso, já deu o primeiro passo, né? Parabéns. Só que a poupança hoje, ela rende muito pouco. Antigamente, antes de 2012, a poupança ela rendia 0,5% ao mês. Hoje ela que daria 6% ao ano, mais uma ATR. Hoje em dia, ela rende 70% da taxa de juros. Como o nosso juros estava em 2%, ela rendeu 1,4% ao ano. Então, é muito pouco. Ao ano, não é ao mês? Ano, não, ao ano. Então, por isso que a gente fala que hoje a poupança não é um bom investimento. Quando você pensa em acumular um patrimônio, eu tenho que pensar sempre que esse dinheiro vai manter o meu padrão de vida. Vamos lá, quanto era uma Coca-Cola lá atrás, o bujão de gás, o litro da gasolina, o quilo do feijão? As coisas aumentam muito de preço. Então, é importante que meus investimentos, eles cresçam numa velocidade mais rápida do que o aumento de preços. Isso não acontece hoje com a poupança. Para você ter uma ideia, se para eu comprar a mesma coisa que eu comprava com R$100 ano passado, hoje eu preciso de 110. Se eu botei meus R$100 na poupança, eu vou ter menos de 102. Então, apesar de eu ver meu dinheiro crescendo, eu fiquei mais pobre. Então, existem outras opções melhores que a poupança. Aí as pessoas pegam e falam assim, né? A moda dos bitcoins, né? A gente vive de moda, né? A gente sempre tem aquela moda e todo mundo faz. Mas é seguro a gente investir assim, logo de cara, numa nova modalidade. E as pessoas dizem que, rende, meu dinheiro está rendendo, mas outras pessoas falam, não, eu perdi dinheiro no Bitcoin. Você foi do 0 ao 100 agora, viu, Paty? Porque você pegou o mais conservador, que é a poupança, e já me trouxe o exemplo do Bitcoin, que é considerado aí um mais volátil, um dos mais voláteis. Não precisa ser tão extremista, né? No meio desse caminho existe muita coisa, existe tesouro direto, e aí hoje você tem na internet uma gama de informações de como investir, é super fácil. Você consegue investir hoje a partir de R$30, seguro, com a missão do governo e que vai te dar uma rentabilidade acima da inflação, que é o que a gente comentou, que é esse aumento dos preços. Então, tem uma série de investimentos no meio do caminho. Eu diria que seriam dois extremos, né? O Bitcoin e a poupança. E aí, em relação ao Bitcoin, não só o Bitcoin, mas as criptomoedas em si, Sim. elas têm uma volatilidade muito grande. Então, isso anima muito o investidor quando ele está ganhando e desespera muito quando está perdendo. Porque tipo uma bolsa de valores, Porque tem esse lance de perde, ganha. Isso, eu diria que tem até dia um pouco de que pior, tá bom, porque tá ruim. são todos os dias, 24 horas por dia, porque é no mundo. A nossa bolsa ainda fecha sábado e domingo, para ter um pouco de paz quando tá caindo, né? Enfim.
O Bitcoin não, o Bitcoin é direto. E, assim, é uma nova tendência, realmente. O que eu sugiro apenas tomar cuidado é aonde se está investindo, porque muita gente aproveita para construir pirâmide financeira. Sim. Com o argumento de ser Bitcoin. Então, você pode ir num lugar que diz que garante rentabilidade, que você investe em um lugar que não é regulamentado. Porque, assim, se você procura uma corretora, hoje eu sou sócia da BP Investimentos, que é hoje o maior escritório que representa a XP aqui no Nordeste. É uma corretora certificada pela CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, certificada pelo Banco Central. Então, você tem uma segurança maior. Então, ao procurar investir em Bitcoin, procure uma empresa credenciada. Idônea, né? Exatamente. Isso a gente pode até adquirir essas informações na própria internet. Sim, né? sim. Fuja de rentabilidade garantida, porque não existe rentabilidade garantida no mercado. E nenhum investimento? Ou isso necessariamente nos bitcoins? Assim, de uma forma geral, a gente costuma dizer que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Mas na renda fixa, existem alguns investimentos que eu consigo garantir a taxa. Por exemplo, a partir de R$1.000, eu consigo investir em produtos que pagam 13% ao ano, por exemplo. Então, já é muito melhor que a poupança, por exemplo. A poupança é só 1%. Você sabia disso? Nem eu sabia. Então, o Bitcoin, assim, a grande vantagem do Bitcoin é que cada vez mais você tem uma redução de produção e você tem um aumento na demanda. Só que ainda não é legalizado, você tem uma série de coisas que podem acontecer. Então, é um investimento de risco. A pessoa pode perder. Sim, tudo. Então, o ideal é que você coloque pouco que você pode perder. Então, assim, coloque ali 2, 3, 5% da carteira, dependendo do apetite de risco, mas nunca concentrar. Nenhum investimento a gente indica que você concentre todo nele, né? O ideal é você diversificar em várias cestas diferentes, várias caixinhas. Agora, falando em caixinha, eu achei engraçado, porque a gente estava conversando antes da gente começar aqui a gravar, e ela falou exatamente assim, caixinha. E é como muita gente fala em casa, né? Sim, sim, o porquinho, a caixinha. E a gente pensando assim, de uma maneira simples, a gente investe até realmente com menos tempo, né? Porque a gente sempre programa, vou investir, vou começar a investir. E a gente programa que nem a dieta. Vou fazer mês que vem, vou fazer na segunda-feira. Investimento, qual a melhor época para investir? É ontem? É ontem. Se não começou, já está atrasado. E assim, investimentos são juros compostos. É igual quando você está devendo cartão no banco. Então, você vai juros sobre juros, sobre juros, sobre juros. Quando você vê, você deixou de pagar um pouquinho e está uma bola de neve. Sim. Essa bola de neve, ela pode ser ao seu favor. No caso, quando você recebe esses juros. Então, os juros compostos se eu apliquei R$100 esse mês, rende 1%, por exemplo. O mês que vem eu tenho 101, eu já vou ter rentabilidade sobre 101, mais um que eu vou colocar. Então, eu já vou ter 102,10. Então, a cada mês, isso vai aumentando e eu vou tendo juros do rendimento também. Então, é mais importante você começar mais cedo do que o valor propriamente que você aplica. Hoje está muito fácil de se investir, porque assim, aqueles grandes investimentos que os bancos deixavam exclusivo para os grandes investidores, você consegue investir nas corretoras a partir de 30, 100, 500 mil, ou R$1.000, né? Não R$500 mil, mas assim, tickets relativamente baixos, você consegue ter acesso ao investimento de um grande investidor. Então, o importante é começar, porque muitas vezes eu posso investir metade do valor, mas o fato de eu ter começado 5 anos antes, no final vai fazer eu ter mais dinheiro do que eu começasse 5 anos depois investindo o dobro, por exemplo. O importante é começar, porque os juros compostos, eles vão explodindo no final. Então, o prazo é muito mais importante. Então, respondendo a sua pergunta, o prazo é ontem. Quem não começou já está atrasado. E são várias formas, né, Diana, de investimentos, né? Esses investimentos, eles são para todo tipo de renda? Ou, não, eu ganho mais, estou profetizando, viu, minha gente? Eu ganho mais, aí eu vou investir naquele investimento ideal para aquele valor que eu quero colocar. Ou não, tanto uma pessoa que ganha um salário mínimo, uma pessoa que está começando a ganhar um pouquinho melhor e quer investir, ela pode ir para qualquer uma das modalidades de investimentos ou não, porque a gente sabe que investimento, ele rende diferenciado, né? Cada investimento. Isso.
Não importa quanto você investe, como eu falei, hoje o acesso está muito fácil porque os tickets são muito pequenos. Então, mesmo uma pessoa, por exemplo, eu ganho um salário mínimo, consigo investir R$ 50 por mês, por exemplo. Se eu consigo investir R$ 50 por mês, nesses R$ 50 eu consigo comprar um tesouro direto, eu consigo comprar uma ação. Por exemplo, eu posso comprar uma ação da Petrobras, me tornar sócia da Petrobras, investindo menos de R$ 50 por mês. Tem ações hoje que custam R$ 1, R$ 2, R$ 10, R$ 15. Então, não é exclusivo. A gente tem essa ideia de que o investimento mais arrojado é de quem tem mais recurso, não, mas tem a ver com o perfil. Às vezes eu vou ter um investidor que ele tem muito dinheiro, mas não dorme se o dinheiro oscilar. Então, o perfil dele é o perfil conservador. Tem muito mais a ver com o prazo que você vai usar, porque se é um recurso que eu vou pagar uma casa daqui a 6 meses, que eu vou pagar uma escola daqui a 1 ano, eu não vou colocar ele no risco. Mas se é um recurso que eu vou para os próximos 5, 10, 15 anos, 3 anos, eu posso colocar ele no risco, mesmo que seja um valor pequeno. E aí eu gosto sempre de indicar a questão das caixinhas, porque para a gente separar qual é o objetivo de cada um. Porque é isso, né? Quando a gente vai investir, a gente tem um objetivo. Isso. Ou a compra de um imóvel, a compra de um terreno para construir, a compra, a garantia da aposentadoria, né? E não ficar, ai meu Deus, será que eu vou ser demitido? E se eu for demitido? E eu não passei em concurso público? É importante você definir o objetivo para cada caixinha, porque isso passa a não ser mais só um esforço. Porque se eu quero gastar, passo numa vitrine, quero comprar uma coisa, eu falo, não, eu não vou comprar porque eu não posso gastar, eu não vou comprar porque eu não posso gastar. Isso acaba sendo penoso para você, essa decisão. Mas se você definir, não, eu tenho um plano, eu quero trocar de carro, eu quero trocar de casa, eu quero viajar nas férias, e você passa nessa mesma vitrine e fala, não, eu não vou comprar isso porque em vez de comprar isso eu vou viajar, em vez de comprar isso eu vou comprar meu carro. Então, quando você começa a atrelar os seus objetivos, fica mais prazeroso você investir, porque você sabe que você, na verdade, está trilhando um caminho e não apenas deixando de consumir. E aí, voltando um pouquinho às caixinhas, que é o que eu sempre falo assim, não existe investimento ideal, existe adequado ao perfil. E esse perfil inclui prazo de objetivo e inclui o meu perfil de risco, minha tolerância ao risco e conhecimento também, porque quanto maior o meu conhecimento em investimentos, mais eu entendo, mais eu me sinto confortável com as oscilações. Isso, mulher, eu não entendo nada de investimento, é por isso que eu estou chamando você aqui, Pronto. que é a ganhadora aí entre 13 mil especialistas da área aqui na região, no Brasil inteiro, e ela é a primeira mulher, na verdade, nesse cargo regional aqui no Nordeste, a ter esse título, né? Representando as mulheres, né? Finalmente, porque Pelo o mercado amor de Deus, financeiro acha que só tem homem, né? Tempo foi o homem da mala, aquele homens, homem que vem da todo mala executivo, preta, da mala gravata. preta, da gravata, né? MIB. Não, aí a gente tem uma grande representante, mulher que entende de dinheiro, de investimento e onde você pode investir o seu dinheiro. E é isso mesmo, né? Dinheiro parado, ele acaba. Ele some. E começar um investimento é a coisa mais importante. R$50, 100, 200, mas o ideal, eu quero investir além da caixinha. Você falou daí da caixinha, são várias caixas então, né? Isso, Diana, nunca fiz nada, tô assistindo aqui vocês falarem. Sou eu. Nunca investi nada, onde eu coloco? E aí a gente fala nas caixinhas de prazo. Então, você vai ter sua caixinha de curto prazo, que a gente chama de reserva de emergência, sua caixinha de médio prazo, que seria aí uma construção de patrimônio, alguma coisa que você queira ir adquirindo, e a minha caixinha de longo prazo, que é a minha aposentadoria. Então, eu vou definindo as minhas caixinhas de acordo com o meu prazo de utilização. A minha caixinha de curto prazo, que é a reserva de emergência, a minha prioridade aqui não é ter rendimento, a minha prioridade é poder usar esse dinheiro quando eu quiser. Então, se daqui a 1 mês, 2 meses, 3 dias, amanhã, aconteceu algum imprevisto, alguma coisa que eu não estava imaginando, que eu preciso do recurso, eu tenho ele ali. Diana, quanto eu ponho nessa caixinha? Normalmente a gente trabalha de 3 a 6 vezes os meus gastos mensais. Se eu tenho um salário mais fixo, mais garantido, a gente pode ir ali para 3 meses. Se eu sou autônomo, se eu tenho um salário que oscila um pouco mais, a gente pode ir para 6 meses, até, enfim, um pouco mais. Então, gasto R$1.000 por mês. O que é que eu tenho que ter nessa caixinha? 3 a 6 mil reais. Pronto, a minha primeira caixinha que eu completo. Completei ela, eu posso ir para as outras, porque é o que você falou, por exemplo. Eu pensei que você pegava um montante mensal
do que você vai investir e distribuir em 3 caixinhas. É possível também, assim, investimentos não tem regra. Só que o que a gente chama assim, a de emergência é a principal. Eu não posso fazer um investimento de longo prazo, eu não posso comprar ações se a minha reserva de emergência não está ok. Por quê? Se eu precisar, eu vou ter que resgatar as ações, eu vou ter que eventualmente vender uma coisa no momento ruim. Então, inicialmente, eu tenho que fazer a primeira caixinha. D0 minha caixinha de emergência. Caixinha de emergência. Isso. Chegou 6 meses, não aconteceu nada comigo, eu não fui demitida, eu não precisei usar esse dinheiro, eu já pulo para outra caixinha. Aí você já começa a trabalhar investimentos de médio prazo. E aí você pode trabalhar junto com a sua de aposentadoria também. E aí a gente indica uma média que você guarde ali 10% do que você quer ter de aposentadoria, de complemento de aposentadoria. Então, Diana, eu penso em ter R$1.000, guarda 100. Penso em ter R$10.000, guardo 1.000. Porque tem muita gente que tem previdência privada, tem outros investimentos, mas não faz a conta se esse dinheiro realmente daria. E assim, por um tempo eu trabalhei como consultora num grande banco e eu vi várias pessoas, Diana, guardei minha vida inteira durante 40 anos e aí tá na hora de eu usar, quanto é? E esse valor não era suficiente para o que ele imaginava. Minha então, gente. É complicado não, você falar isso 40 anos nada, depois. Eu tô com a mulher que descomplica tudo. Olha, ela vai falar mais sobre investimentos no próximo bloco aqui com a gente. Inclusive, se é interessante, né, você investir quanto, a gente vai colocar números, exemplos aqui, porque fica melhor, né, para o nosso telespectador conseguir visualizar isso. E lance de investimento, você que mora, quer comprar uma casa própria, porque muita gente fala isso, né? Quero comprar uma casa própria e tudo. Será que hoje o mais ideal é você continuar vivendo de aluguel ou realmente investir numa casa própria? Ela vai responder pra gente já já. Estamos de volta com a Alba Entrevista desta quinta-feira aqui, falando sobre investimento, onde você pode colocar o seu dinheiro e você tem certeza de que você vai ter esse dinheiro ali quando você precisar mais para frente. No momento de tanta recessão aqui no país, a gente precisa de boas notícias, boas informações, né? E saber também, né, com Diana aqui Gomes, especialista em investimentos, como investir. Uma pessoa leiga como eu, não sei nada de investimentos. Aí, onde eu vou encontrar um especialista nessa empresa que você atua, que esses 12, 13 mil consultores de investimento atuam, ele vai saber direcionar de acordo com aquilo que eu estou passando para ele. Ó, eu tenho tanto de renda, eu tenho que fazer essa caixinha, para onde que eu vou, onde eu vou entrar com o meu dinheiro, investir, seja no Tesouro, seja no Bitcoin, seja... Ele tem como passar isso para a gente, porque a gente não sabe, a gente só recebe a informação, né? Diana, já entendi que preciso gastar menos do que eu ganho, já entendi a importância, como que eu começo, né? E aí, como eu falei, eu sou sócia da BP Investimentos, o nosso escritório representa a XP, que é uma corretora. O que essa corretora ela faz? É como um corretor de seguro de carro. Então, se eu tenho um carro, eu sei exatamente ali o que é que eu quero do meu carro, franquia, eu vou procurar o corretor, ele vai ver todas as seguradoras do mercado, vai ver qual é a melhor e vai me dar essa opção. Sim, é bem assim que funciona mesmo. O nosso escritório funciona da mesma forma. Eu vou vir, Patrícia, Diana, não conheço nada, não sei de nada, mas quero começar. Mas eu preciso de um rendimento para viver do meu rendimento futuramente. Que linda! Isso aí. Então, meu objetivo é esse, eu aceito risco, eu não aceito risco, o que é que eu faço? Então, a gente vai ver no mercado quais são as opções para o que melhor rende para o seu objetivo e você vai fazer um investimento. Para abrir, como se fosse uma conta em banco, mas é uma conta em investimento, não tem nenhum tipo de custo, TED, não taxa, tem, zero taxa custo. de administração, não. Como tem nos manutenção consórcios, de nos bancos. Assim, para abertura da conta você não tem taxa de manutenção de conta, taxa de TED, nada disso. Então, fui lá no site da BP Investimentos, abri minha conta,
Pronto, procuro, um assessor vai te procurar, não vai te cobrar por isso e vai entender o que você quer e vai te orientar. Para esse objetivo, para a caixinha da emergência, é melhor a gente fazer X, para a caixinha de médio prazo, é melhor Y, para a caixinha de longo prazo, é melhor o investimento Z. Então, você não precisa pagar por isso. Você consegue alguém que vá estar fazendo essa orientação. Toda vez que você precisar, tiver um recurso, recebi meu 13º agora, quero viajar com ele daqui a 11 meses. O que é melhor isso aplicar? É possível? Por exemplo, sim. E então, mas eu investi no fácil. 13º todo, né? Não necessariamente, né? Depende para onde você queira viajar. Pode ser Feira de Santana. Olha lá, o pessoal de Feira de Santana vai ficar chateado, mas isso mesmo, pode ser Feira de Santana como pode ser Dubai? Pode. Depende, com né? certeza, vai ser Prado Forte, Itacimirim, mas praias belíssimas temos. Você deu uma dica importante do 13º. A pessoa que puder, né, ela... É melhor ela investir logo esse dinheiro, o 13º, porque a gente tem que ver assim, né? O 13º é porque muita gente já faz conta com o 13º, né? Então, aquele que não faz conta com o 13º, porque se não existisse, ia passar, né, sem, e não fez conta, investir o 13º todo é um bom começo, né, Sim, Diana? com certeza. E mais uma vez, o começar é muito mais importante do que o valor em si. Não adianta também só investir o 13º e nunca investir mais nada. É importante você ter a disciplina ali de investir mês a mês. As pessoas têm essa ideia que investimento é coisa difícil, é coisa para quem tem muito dinheiro, é coisa para quem está sobrando. E não é. Investimento é liberdade. Investimento é você saber que, eu estou nesse trabalho, eu não gosto do meu trabalho, mas eu não posso sair. Quando você tem um investimento, você vai tendo um colchão financeiro que vai te permitir tentar montar um negócio próprio, ou na pandemia, como a gente conversou, muita gente perdeu renda, você não ficar desesperado, ter como pagar a conta. Então, o investimento no começo, ele te dá tranquilidade e liberdade. E se você faz isso de forma disciplinada ao longo de uma vida, você vai poder viver de renda desses investimentos e não precisar mais trabalhar. É o que a gente chama aí a famosa aposentadoria financeira. Você não precisa, porque muita gente fala, eu não vou gastar agora, vou gastar quando eu estiver velho. Quem disse que é quando você estiver velho? Depende da sua intensidade do poupar. E o que eu falo, todo mundo pode investir, porque se eu tenho uma pessoa que ganha 30 mil e gasta 31, ela vai ser pobre. Se eu tenho uma pessoa que ganha 2 mil e gasta 1.800, ela vai construir um patrimônio, ela vai ser rica. Então, tem muito mais a ver com o gastar menos do que você ganha, do que quanto você ganha em si. Tô besta, viu, com essa mulher. Por isso que ela ganhou o prêmio, né, minha gente? Porque vocês estão entendendo a linguagem, né? Bem clara, bem simples. E é isso que eu conversei com o Diana e falei que ela era necessário ela explicar isso. Que investimento pode ser de qualquer pessoa, né? Não é só rico que investe, né? É porque rico vai lá e fala, eu quero ficar mais rico, né? Então ele vai investir. Mas é o que eu estava falando para ela, tem gente que tem tanto dinheiro e morre pobre, sem dinheiro nenhum. Exatamente. E tem gente que ganha salário mínimo e consegue construir uma boa condição de vida, de ter imóvel, de ter até mesmo um veículo, né? Isso é possível exatamente por conta disso tem mais a ver com o seu mindset do que quanto você ganha realmente. Por exemplo, aí tem várias teorias de investimento, mas uma que é legal é assim, você pega quanto você ganha e divide por 3, porque tudo na vida é equilíbrio. Também não adianta eu querer guardar tudo e não viver. O grande segredo é você manter o seu padrão de vida muito abaixo do que você ganha, que normalmente não é o que acontece. Você ganha X, gasta X. Aumentou para Y, aumenta para Y. Agora, se você pega do que você ganha 1/3, você mantém seu padrão de vida nesse 1/3. 1/3, você faz coisas que te fazem feliz. Então, você vai viajar, você vai comprar, vai tomar um vinho, vai se divertir, você vai viver com esse 1/3. E o outro 1/3 você guarda. Então, se você conseguir isso, ou pelo menos manter o padrão de vida em 50%, gastar 25% com coisas que te fazem feliz e 25% de investimento, está muito bom. Qualquer coisa que você comece a investir já está muito bom. E aí, assim, em que investir, né? Como eu falei, a gente tem toda uma equipe lá no escritório para estar atendendo. Mas, assim, aí existe a sopa de letrinhas, né? Você tem a questão de CDB, você tem LCI, você tem LCA, Previdência Privada.
que é muito específico caso a caso. Você tem ações, você tem fundo imobiliário, você tem criptomoedas. Uma coisa interessante, você sabia que hoje você pode investir nos Estados Unidos, investindo no Brasil a partir de R$ 100, por exemplo. Eu posso investir e comprar ações do Facebook, da Apple, Amazon, enfim. Você consegue através de uma corretora brasileira, através dos fundos internacionais. Então, o acesso hoje é muito fácil, desde o investidor menor, como também o grande investidor, né? Então, a gente tem solução para tudo. Agora, a gente deu aquele intervalo, né? E eu falava sobre aluguel, né? Famosa briga. Muita gente, né? Claro, é o calo de todo mundo, porque todo mundo quer uma casinha para chamar de sua, né, Diana? Uma dívida para chamar de sua, porque a casa só vai ser sua daqui a 30 anos. É verdade, ou dependendo, né, do dinheiro, se alguém ganhou na Mega Sena, aí, né, ganhou um dinheiro inesperado, até mesmo no Big Brother Brasil. Sim, sabe? Enfim, mas eu soube aqui que não é assim. Aluguel também não é esse tormento nem esse terror. Exato. Assim, é o que eu sempre brinco. Eu já convenci várias pessoas que estavam com a casa pronta para comprar, não comprarem. E é o que eu falo, contra números, não há argumentos. Então, quando você bota realmente na ponta do lápis, você vê que não vale a pena. Por quê? Hoje, um custo de aluguel, ele gira em torno de 0,3% do valor do imóvel. Óbvio que cada caso é um caso, você tem exceções, mas é mais ou menos isso. Então, se eu tenho ali uma casa que custa R$100 mil, por exemplo, eu vou pagar 300 de aluguel, só para fazer uma conta redonda. Se eu tiver, aí eu tenho algumas opções. Vamos dizer que eu tenho R$100 mil para comprar a casa à vista. É muito mais vantajoso hoje eu consigo um investimento em CDB que me garante 1% ao mês sem risco. É muito melhor eu investir meus 100 mil, ganhar R$1.000, ficar com 700 para mim e pagar 300 de aluguel. Esses 700 que vai ficar para mim vai rendendo. Mês que vem ele já é 700 e um pouquinho, e 7, 14 e vai naquela nossa bola de neve. Essa é a primeira opção. Ah, Diana, mas eu não tenho os 100 mil para comprar casa. Pior ainda, porque você vai financiar. Então, você não vai ter uma casa para chamar de sua, você vai ter uma dívida para chamar de sua. Então, você vai pagar esses mesmos... E geralmente os juros do financiamento, eles são até baixos, Paty, assim, em relação ao mercado. Sim. Só que é um juros baixo sobre um volume grande. E aí isso é que enfoca o investidor. Porque se eu tenho, nesse mesmo exemplo, a minha casa é de 100 mil reais, não tenho dinheiro, vou financiar 100 mil reais. Por mais que seja baixo os juros, vai ali em 7, 8, 9, 10, vamos ser bem otimista, 7% ao ano. 7% sobre 100 mil, eu estou falando de 6 mil reais de juros no primeiro ano. Lembrando que eu pagava 300 de aluguel, ou seja, o aluguel do ano inteiro dessa casa custa 3.600. Os juros do primeiro ano do financiamento custa 6 mil. Então, eu pago o dobro de juros do que eu pagaria de aluguel. As pessoas não fazem essa conta, né? Porque não tem uma Diana para dizer isso, né? Não tem como fazer essa conta. E, assim, óbvio que aí entra o emocional. Quero ter uma casa para eu poder reformar, para eu poder derrubar parede, fazer como eu quiser. Mas o aluguel você pode também fazer isso de acordo com o proprietário, assim, o inquilino. Exatamente. É muito mais uma decisão emocional. Ou já atingi um patamar tão grande que para mim não faz diferença mais dinheiro. Aí, ok. Eu tenho, no nosso exemplo, 500 mil reais. Eu posso comprar 5 casas. Então, poxa, eu quero ter a minha. Eu compro à vista, ok. Eu tenho os meus outros 400. Mas essa ideia de que é melhor pagar uma parcela de algo que vai ser meu um dia, em vez de pagar o aluguel, é errado. Por quê? No caso dessa parcela, por exemplo, você pagaria cerca de R$500 por mês. O que é que você faz? Você aluga por 300, você pega a diferença do 200, investe, e essa casa, em vez de ser sua com 30 anos, vai ser sua com 15. Porque você vai ganhar juros em vez de pagar. Isso com o investimento, com a caixinha. Aí seria uma caixinha de médio prazo, da construção de patrimônio, por exemplo. Ah, que bacana. Aí eu posso pagar a casa, até mesmo que eu estou morando, pagando de aluguel, fazendo até um acordo e um acordo com o proprietário, né? Que às vezes o proprietário está até, vá, pague. Ficou tanto tempo, né? Isso tudo é negociado, né? E tudo uma conversa, tudo eu costumo dizer que tudo gira em torno da comunicação.
do você comunicar, do você falar, né? E aí você consegue realmente facilitar as coisas ou até mesmo dificultar. E aí, só finalizando a última caixinha que a gente não falou, que é a de longo prazo, existem várias opções de longo prazo, e aí essa caixinha que eu estou falando que eu vou usar daqui a 20, 30 anos, que eu vou usar na minha aposentadoria. Eu posso usar um título público atrelado à inflação para isso, a partir de R$30 eu compro um título público que vence 2050, 2035, 2055. E eu fico colocando sempre R$30 naquela caixinha? E você vai ter que ser pelo menos 10% do que você quer, que é aquela conversa que a gente teve, que não adianta botar qualquer valor. Então, se eu quero ter R$1.000, eu tenho que botar pelo menos 100. Outra opção é a previdência privada, que é muito usada. Muitas vezes, muitos bancos têm isso como meta, então, normalmente o gerente indica muito. Só que tem que prestar atenção, porque previdência existem dois tipos, que é o PGBL e o VGBL. Existem dois tipos de tributação, que é a regressiva e a progressiva. Então, realmente, eu preciso procurar sentar um especialista para me dizer, realmente vale a pena. Previdência privada vai valer a pena se for uma coisa para daqui a 10 anos. Se aquele investimento que você vendeu imóvel, alguma coisa, chegou no banco, aplica um quê? Previdência privada, esqueça. Vai em outros investimentos que, em termos tributários, não vale a pena. Mas para aquele investimento acima de 10 anos, previdência privada vale muito a pena. E se você tem declaração de imposto de renda completa, você pode usar o valor que você investe na previdência para abater o seu imposto. Fica como se fosse um gasto de saúde. Então, você pode abater até 12% da sua renda, no caso no só no PGBL, caso do investimento de previdência privada. De previdência no tipo PGBL, porque lembra que são dois tipos? Então, eu posso usar isso e desde que minha declaração seja completa, aquela que eu vou abater no dependente, exatamente. Então, abato, aí estou construindo o meu longo prazo e ainda estou tendo um benefício ali de imposto de renda. Tá vendo? Mas aí a gente tem o quê? A gente tem uma pessoa para fazer essa consultoria toda, porque a gente na doida e indo também, né? Por isso que é sempre bom a gente ir nas pessoas que entendem. Se eu vou falar de dinheiro, eu não vou procurar Joaquim. Eu vou procurar uma pessoa que trabalhe com essa área, né? Então é sempre assim, né? A gente sempre costuma falar, eu não vou comprar pneu no supermercado, eu vou comprar pneu numa loja de pneu. Hoje em dia tá vindo, né? E assim, o interessante lá do escritório, que como é uma plataforma aberta, então assim, hoje a gente distribui mais de 1000 tipos de investimento. Então, eu não vou, às vezes eu vou no banco, no Bradesco, necessariamente eu só tenho produto do Bradesco. Lá eu tenho mais de 80 bancos. Então, você tem a certeza de que está no produto que é mais indicado para você mesmo. Não necessariamente eu ser correntista daquele banco, porque naquela empresa de investimentos eu vou ter todos os bancos, todas as carteiras ali disponíveis, melhor para o meu investimento que eu quero fazer. Agora, só para finalizar, deixa eu te perguntar aqui, tem investimento que tem saque imediato? Porque a gente também conhece isso, né? Não, tem investimento que você não... Não, esse daqui são 2 anos, você não pode tocar. Então, se você ficar apertada, no caso, né, daquela primeira caixinha, você não pode tirar. Tem investimento que tem esses prazos também? Não, tem investimento realmente que por ele render mais, a gente tem um prazo que a pessoa só pode sacar com 3 anos, 4 anos. Sim, tem. E por isso a importância da questão da caixinha e do objetivo. E por isso que eu falei que aquela da emergência, a prioridade não é a rentabilidade, é poder usar a qualquer momento. Mas, então, assim, essa não tem prazo. Na primeira caixinha. As outras caixinhas, mais de adiante, é para longo prazo. E aí eu vou ter uma gama de opções. Por exemplo, se eu compro uma ação da Petrobras, se eu quiser me desfazer dela, 2 dias o dinheiro está na conta. Se eu quiser ter, aí no caso, a previdência privada, tem inicialmente 60 dias de carência, depois que eu peço o resgate, são 5 dias. Aí eu vou ter fundo que, se eu pedir o resgate hoje, só cai daqui a 1 ano. Eu vou ter investimento que vence em 2044, só que eu posso resgatar amanhã, se eu quiser. Então, aí vai ter de tudo, que é o que eu sempre falo, não existe investimento ideal, existe adequado ao seu perfil, que envolve principalmente o prazo de utilização. O momento de investir é agora e todo mês, até você garantir aquilo, não ficar desesperado, pode vir crise, mentira, não pode vir não, mas se vier... Estaremos preparados. A gente bate na caixa do peito, né? E pronto, preparado. Obrigada, viu, Diana? Eu que agradeço. Obrigada mesmo, vocês gostaram, né? Tem reprise aqui do nosso programa e você continua na nossa programação aqui da TV Alba.